Fala, torcedor tricolor. Júlio Casares sofre impeachment e é afastado da presidência do São Paulo. Vamos entender um pouco mais essa situação. O pessoal aqui da ESPN Brasil Sport Center trazendo aí as atualizações de última hora, último momento aí, essa notícia: Casares afastado do São Paulo. Deixar os créditos, ESPN Brasil. Você que está chegando por aqui, não é inscrito, se inscreva, deixa o like, vai estar ajudando demais o nosso trabalho. Mas agora, bora pro vídeo. Pela aprovação. A reunião extraordinária desta sexta-feira ocorreu de forma híbrida, com os conselheiros realizando seus votos digitalmente. Aliás, foi muito rápida a apuração, né? Porque acabou a votação ali 10h30, 10h33 a gente já tinha o resultado, a gente já estava no ar aqui com as informações sobre a saída do Júlio Casares do cargo. O Elton, uma coisa que foi citada ali pelos conselheiros do São Paulo da oposição é que algo tem que mudar nesse sistema, né? A gente tem um clube do tamanho do São Paulo e aí 233 conselheiros decidem se o presidente fica ou sai. Isso é uma coisa que a gente pode tratar aqui. Será que sócio torcedor poderia votar? Enfim, o fato é que realmente é estranho apenas 233 pessoas decidirem o futuro do São Paulo, né? Edu, no modelo associativo é pouca gente, porque a gente está falando de associação, ou seja, são os sócios que decidem. Tanto é que esse afastamento ele precisa ser ratificado pelos sócios, mas os sócios não escolhem o presidente, né, diretamente. A maioria dos clubes é assim. Então, a questão é de poucos decidem no modelo associativo, você tem total razão. Mas hoje a gente tem clubes que são SAFs, que ninguém decide. Você tem um grupo ali que decide tudo, né, no futebol. Então, dentro do modelo, isso para mim é uma distorção. Realmente poucas pessoas decidirem um futuro de um clube associativo. Um dos conselheiros também falou sobre tem certeza que o palpite dele, né, que o Casares vai renunciar antes da votação dos sócios. Eu corroboro muito com essa tese, Edu, porque, assim, obviamente, me baseando no que já aconteceu em casos anteriores, não só no futebol. Porque o Estatuto de São Paulo traz, se o Casares renunciar, ele pode se candidatar em 2029, por exemplo. O mandato termina em 2026, né? Aí você tem uma nova votação, aí um presidente assume por 3 anos, ele pode se candidatar em 2029. O impeachment deixa ele inelegível, né? Por no mínimo 10 anos. Nos dois casos ele vai continuar sócio, né? Pode ser conselheiro também, mas para ser presidente ele não vai poder pelos próximos 10 anos. Imagino que ele não vai querer, mas eu acho que mantém pelo menos um poder velado, né? Fazendo essa renúncia. Então é uma questão política também que a gente vai acompanhar até essa votação, se ela acontecer, logicamente, né, por conta de uma renúncia, e aí ele renunciando ele não é mais presidente, então não precisa do processo de impeachment. Outros processos podem acontecer dentro do clube, né, até pela investigação por corrupção, e isso precisa acontecer, e é aquela questão que a gente fala de transparência, mas eu acho que é um jogo político que também vai circular nos bastidores do São Paulo, Edu, até a decisão do dia, né, da votação dos sócios para o impeachment do Casares. Bom, então afastado o presidente do São Paulo, vamos fazer uma relação do presidente com campo e bola. O que conseguiu o Júlio Casares neste período que esteve à frente do São Paulo? Olho na tela. Tá aí, ó. Títulos. 5 anos de gestão, foram 3 títulos. O Paulistão de 2021, com o Hernan Crespo. A Copa do Brasil de 2023, aí já com o Dorival Júnior, e a Supercopa Rei em 2024, na sequência ali da Copa do Brasil. Ô Elton, para concluir esse assunto, o que fica também de lição, né? Como que, claro, o processo vai passar, o Júlio Casares vai ter o direito à defesa, acusações muito sérias contra ele, mas também há a participação do Conselho que poderia ter evitado, se é que houve desvios. Esse Conselho também tinha função, né? De fiscalizar. Quer dizer, o presidente não é o Conselho Fiscal. Um imperador que pode fazer o que quiser com o dinheiro do clube, né?
Sim, a maioria dos clubes tem o conselho diretor, que aí é o presidente, né, do clube. O presidente do conselho diretor é o que responde, né, pelo clube. Tem o conselho deliberativo, que é o que votou, inclusive, pelo afastamento do Casares, que tem o seu presidente também do conselho. E tem um conselho fiscal, que é justamente o conselho que acaba aprovando ou reprovando as contas, né, do presidente, do conselho diretor. Então tem um processo dentro do estatuto que precisa ser cumprido. Só que essa questão acabou estourando agora. Quer dizer, agora que eu falo dos últimos 7, 8 meses, né, com relação a esses movimentos suspeitos que se transformaram em denúncias de corrupção dentro do São Paulo. Lógico que o Conselho Fiscal ele precisa fiscalizar as contas do clube, Edu. E eu acho que a partir daí é que as coisas começam a ganhar um contexto de denúncia. E é lógico que o São Paulo também tenta agir de uma maneira rápida para proteger a instituição, porque o Conselho Deliberativo também é para isso, é para proteger a instituição. E aí você, quando afasta o presidente do conselho diretor, você está preservando mais a instituição, repito, do que necessariamente punindo ou condenando o presidente, porque o São Paulo em primeiro lugar nesse caso. Mas aí é uma questão que, a partir de agora, a lição que fica é essa. Eu vou bater nessa tecla sempre, porque é transparência, porque a gente acha que o futebol precisa caminhar num modelo em que as pessoas não necessariamente precisam saber o que acontece. As leis federais, inclusive, forçam, entre aspas, essa transparência dos clubes, né? Com os balanços sendo apresentados em jornais públicos, para que as pessoas, em locais públicos, né? Em jornais de grande circulação, até para que os torcedores saibam como essas contas estão sendo movimentadas. A gente sabe que também esse processo de SAF e outros que já aconteceram no futebol brasileiro, para tentar ter um pouco mais de transparência, para justamente um clube de futebol não ser diferente de uma empresa como qualquer outra, que precisa apresentar balanços, que precisa mostrar também receitas e despesas, como essa movimentação, porque faz parte da economia, e a economia é pública também, né? Nesse caso, porque o futebol movimenta milhões, e movimenta milhões também de pessoas, de cidadãos. Então é claro que tudo isso precisa ser colocado na conta. Porque não vai acontecer de uma hora para outra, Edu. Esse processo todo no São Paulo, os conselheiros pedindo renovação, que tem pessoas jovens dentro do clube, que o São Paulo precisa se modernizar. Isso não vai acontecer de uma hora para outra. A gente já percebeu quantos clubes no Brasil precisaram de tempo para isso acontecer. Mas precisa acontecer logo. A partir desse movimento, o São Paulo precisa virar a página, senão daqui a 10 anos vamos falar de novo de um caso como esse, porque se os processos se repetem, as coisas não mudam. Se você não faz algo diferente, você não vai colher algo diferente. É o que o São Paulo precisa fazer a partir de agora. E a dívida do São Paulo de mais de 900 milhões de reais, né? É um problema muito sério que tem que ser resolvido com bola no chão, como se diz, e tentar ali saídas para acabar com essa dívida, que é uma faca no pescoço de qualquer dirigente, né? O Flamengo passou por um processo difícil, mas conseguiu eliminar a sua dívida. O São Paulo tem que passar por algo semelhante, talvez com times mais fracos durante algumas temporadas. Então, realmente, é um processo muito lento. O São Paulo vive isso, o Corinthians também com uma dívida, aliás, processos semelhantes, né? O Corinthians com uma dívida também muito grande, também teve o impeachment do presidente. E falando do Corinthians, que é um jogador do São Paulo. É isso aí, galera. Um trecho para vocês aí do Sport Center. O pessoal trazendo aí em primeira mão essa notícia, né? O Casares sofrendo um impeachment e afastado da presidência do São Paulo. O presidente aí que perdeu a votação no Conselho Deliberativo e terá o futuro discutido entre os sócios. Aí, nos próximos dias, o Casares ele está afastado do São Paulo preventivamente. Ele está afastado preventivamente da presidência do São Paulo em reunião híbrida do Conselho Deliberativo aí nessa sexta-feira no Morumbi. 188 conselheiros votaram a favor do impeachment do presidente. Foram 45 votos contra e 2 em branco. O vice-presidente assume o cargo imediatamente
Ele que é um empresário do ramo hoteleiro e possui aí uma rede de estacionamentos na capital paulista. O torcedor, claro, né, comemora aí esse impeachment, esse afastamento do Júlio Casares, porque esse mandato, né, do Casares aí, bem questionado aí pela torcida, não vem fazendo um bom trabalho e ultimamente, né, surgiu aí muitas notícias em relação ao Casares, ao mandato do Casares, notícias negativas, né? Agora vamos entender um pouco mais aí essa situação. Para ser aprovado o impeachment de Casares, precisava, né, de 170 votos a favor dessa votação de hoje, na sexta-feira, o que representa aí 2/3 dos 254 conselheiros do São Paulo. Se a destituição, né, tivesse menos votos do que isso, o dirigente seguiria no poder. A reunião dessa sexta-feira foi híbrida, com possibilidade aí de participação à distância, e do Morumbi, ao todo 223 conselheiros participaram, sendo 168 de maneira presencial e 55 online. O voto era secreto e nessa noite de hoje, né, foi aí aprovado o impeachment, o afastamento do Casares. Uma noite, digamos que histórica, né? O Casares afastado, e agora é aguardar as próximas informações do tricolor, né? O Casares afastado, e agora vamos aguardar os próximos capítulos e ver aí o desenrolar dessa história. Uma noite aí que o Casares foi empichado, digamos assim, né? Afastado aí da presidência do São Paulo. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, você torcedor tricolor, o que você achou? Claro que o torcedor estava querendo muito, né, esse impeachment do Casares, porque o trabalho dele não estava sendo aprovado aí, muito questionado pela torcida. Agora é aguardar as próximas notícias. É isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, aquele like para estar fortalecendo. Você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, valeu e até o próximo vídeo.